temos que viver em sociedade, é o que é possível. Sozinho não seríamos capazes de sobreviver. Então, me reprimir é necessário para a sobrevivência social. Só que a minha estrutura social foi se sofisticando de tal forma que chegam uns momentos que eu, por exemplo, começo a acreditar que é possível viver sem comer. Eu sou meio velha, eu já falei, mas teve uma época, uns anos atrás, que teve um pessoal que lançou uma moda de viver de luz. Vocês lembram disso? E aí o pessoal falava que respirava a luz e não comia. E assim, essas coisas têm seguidores, né? Então muitas pessoas seguiram. Eu conheço um rapaz que morreu de inanição porque estava tentando, conheci, porque estava tentando viver de luz. Isso é o que o Freud chama do extremo da repressão. Era para reprimir. A repressão aceitável é aquela de vamos comer na hora que é possível comer. Vocês já passaram para pensar por que a gente come ao meio-dia? Assim, aqui no Brasil é meio-dia, na Europa geralmente às 14 horas, por causa da agricultura. Então pensa assim, se acordava mais ou menos 4 da manhã para trabalhar na terra, aí você ficava trabalhando na terra, quando o sol nascia, você parava um pouquinho para comer alguma coisa, e quando o sol estava a pico, que era muito desgastante trabalhar, você parava para se alimentar. E aí o sol baixou um pouquinho, você volta e continua trabalhando enquanto tem claridade, até o sol se pôr. Então o tempo do meio-dia era quando o sol estava a pico, que era muito desgastante para você trabalhar, então você parava para comer. É um ciclo de agricultor. Na Europa, como o nascer do sol é mais tardio, isso acontece um pouco mais tarde, em torno das 14 horas. Nós respeitamos essa regra. Provavelmente o seu organismo tem um sentir fome difuso. Sente fome em qualquer hora, mas aí você se educou que tem que comer nessas horas. Isso já é uma repressão. Você está colocando alguma coisa que seria de livre funcionamento dentro de um horário programado, segundo uma conveniência de produção, que é trabalhar na agricultura. O Freud coloca essa repressão como necessária à vida social e à sua integridade dentro do grupo. Só que aí chega num ponto que você pega e fala, não, mas então eu não vou comer, vou viver de luz. Aí ele fala, tá muito, aí não vai dar. Porque você pode sofisticar muito dos seus impulsos primários, mas você não pode negá-los. Então você pode reprimir, mas você não pode abdicar completamente das suas necessidades. Quando a repressão se torna uma repressão absoluta, ela cria o sintoma. Então, é mais ou menos assim. Era para aprender só um pouquinho para você fazer as coisas nas horas certas e contribuir com o funcionamento do grupo. Chegamos a um estado social em que a gente passa a reprimir tudo, a negar completamente uma necessidade primária, ao estilo não preciso comer, ou ao estilo não preciso dormir. Quando isso acontece, eu começo a ter manifestações que a gente chama de sintoma. Eu começo a ficar doente. Então, o que o Freud percebe? O Freud percebe que aquilo que está sendo chamado de histeria, aquela manifestação física, sem que eu tenha uma contraparte física que lhe dê correspondência, tem uma contraparte psíquica. Qual é essa contraparte psíquica? Eu estou usando minha estrutura mental para negar uma necessidade primária. Uma necessidade da minha realidade biológica, uma necessidade do meu corpo. Aí eu adoeço. Então, desde o começo, o convite da psicanálise é assim: tem um corpo, ele precisa ser levado em consideração. Você pode reprimir, pode desprezar, pode amarrar umas coisas nele, botar uns panos por cima, perfumar, a gente adora se lavar para não ficar com o nosso cheiro natural. Mas não dá para negar a realidade dele completamente. Tem necessidades que precisam ser necessariamente, no termo aristotélico, necessariamente satisfeitas. E todas as vezes que você nega essas necessidades, você vai adoecer.
Só que nesse meio do caminho, ele percebe uma coisa muito interessante. A não ser que eu esteja falando de alimento, de água, de sono, existem algumas necessidades que elas podem ser conhecidas e adiadas. Entre elas, a necessidade sexual. Como é que é isso? Gente, se eu estiver com fome, eu preciso comer. Isso não é negociável, porque eu entro em estado de inanição, meu organismo vai começar a falhar e eu não vou conseguir me comunicar com vocês. Então, se eu estiver com fome, eu preciso comer. Água, idem, sono, idem. Às vezes aparece na internet uns vídeos engraçados de alguém que passou muitas horas sem dormir e aí está falando conscientemente, aí de repente cai de sono. Preciso dormir. Sexo é uma coisa que eu não preciso fazer. Se eu passar a vida inteira sem fazer, eu continuo vivo. Não necessariamente saudável, mas continuo vivo. Perceber isso, por exemplo, faz com que o Freud explica por que as religiões, elas regulamentam a alimentação, elas regulamentam sua relação corporal e elas proíbem o sexo. Se eu proibir você de comer, daqui a pouco eu não tenho mais fiéis, vão morrer todos. Mas se eu proibir de você de fazer sexo, você fica meio louco, mas continua vivo. Você fica desestabilizado, acontece uma série de coisas, mas você continua vivo. E aí a religião, por exemplo, não só a religião, tá? Hoje em dia a política, vai dando saídas para a vazão dessa energia que seria muito bem expressa se fosse expressa sexualmente. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, olha, existem necessidades primárias que não podem ser negadas, senão colocando em risco a integridade do organismo, e tem uma necessidade primária, que é a necessidade sexual, que é negada, que coloca em risco o bom funcionamento do organismo, mas não totalmente a sua integridade. Eu posso passar uma vida inteira sem fazer sexo. Eu vi uma reportagem outro dia de uma senhora em algum país nórdico que tinha 109 ou 110 anos, e aí perguntaram para ela, a que ela atribuía essa longevidade, e ela respondeu: eu nunca convivi com homens. O repórter que estava redigindo o negócio entendeu que ela falou que nunca tinha transado. Que ele fez um raciocínio complexo, né? Para transar precisa conviver, se ela nunca conviveu, então ela nunca transou. Aí ele fez um título do tipo, senhora mais, na época, não sei se ela era a mais velha do mundo, mas eles sempre colocam que é, mais velha do mundo atribui a sua longevidade à ausência de sexo. Eu fiquei pensando comigo mesma, né? Eu falei, pensei, bom, ela pode ter feito sexo de outras maneiras inúmeras. É que ele não era freudiano, né? Então ele fez um raciocínio meio direto, assim, e ele pensou que ela nunca tinha tido contato sexual. Eu gosto desse exemplo porque, se for verdade que ela nunca teve uma atividade sexual reconhecida socialmente, ela está viva e bastante tempo. Isso prova que você pode viver sem. Eu sempre fico com vontade de perguntar, mas você foi feliz? Estava bom para você mesmo assim? Mas, de qualquer forma, ela estava viva. Para dizer que não é necessário a vida. Quando o Freud fala de sexualidade, então, ele diz, olha, atividade genital não é necessária à vida. Mas existem outras atividades em que você encontra prazer, e essas atividades são, sim, atividades sexuais. Para isso, ele se remete à infância, às práticas de prazer infantis, e diz, na vida adulta você continua fazendo coisas parecidas, quer você se dê conta ou não, e elas são extremamente prazerosas. Gente, vocês já pararam? Agora está caindo em desuso por causa da internet, mas as pessoas compravam muitas revistas com pessoas peladas. Assim, pensando friamente, uma pessoa pelada num plano
não tem graça nenhuma. Mas a gente compra e fica olhando como se aquilo fosse extremamente interessante. Uma vez eu vi uma reportagem falando que cerca de 93% das pessoas que assistiam Big Brother Brasil assistiam na expectativa de que alguém aparecesse nu ou em alguma simulação de atividade sexual. Essa é outra coisa que eu acho tão interessante também. Alguém fazendo sexo não afeta você em nada. A pessoa está fazendo sexo com alguém. Você está excluído dessa relação. Como você pode achar isso prazeroso, se não como reminiscência de uma época infantil que o seu prazer sexual era olhar os outros sentindo prazer no seu cotidiano? Você já teve uma época assim. Não adianta negar, Freud comprova que todos nós tivemos uma época da nossa vida em que o nosso prazer era ver os outros em exibições não necessariamente sexuais ou sexuais e sentindo prazer. Quando ele faz essa ligação, ele consegue dizer assim: olha, o que está no meu inconsciente? Entre várias coisas, tá? Esse é um recorte. No meu inconsciente estão os desejos infantis e os modos infantis de sentir prazer. É assim que o Freud explica, por exemplo, o fato de alguém que sofreu uma agressão na infância, na vida adulta, procurar pessoas que agridam. Então, por exemplo, vamos pensar assim: apanhei, fui extremamente espancada pela minha mãe na infância e na vida adulta eu gosto de relações sadomasoquistas. Não era para sentir dor? Eu deveria, já que eu apanhei, sofrer com qualquer manifestação de dor. E ele diz não, tinha uma parte boa em apanhar também, porque era o contato que você tinha com a sua mãe. Então, na sua vida adulta, quando você sente saudade da sua mãe, você procura alguém para te dar uns tapinhas na bunda. É isso é a leitura freudiana. Aí, avançando um pouquinho, como isso explica a nossa realidade? Uma das grandes virtudes da psicanálise, que é a leitura psicanalítica da realidade, ela é atemporal. Algumas pessoas às vezes fazem umas críticas assim no sentido de Freud está ultrapassado. Eu nunca entendo muito bem o que eles querem dizer com isso, porque o ser humano é o mesmo faz 100 mil anos. E aí, uma coisa que foi percebida 100 anos atrás não pode ter mudado tanto assim. Essa crítica à psicanálise geralmente está relacionada com a teoria, alguns preceitos da teoria psicanalítica que estão baseados em alguma lógica de família, em alguma organização social. Estruturalmente, a proposta de interpretação da realidade do Freud é atemporal porque ela está sempre pensando na nossa dinâmica emocional. O que eu busco para sentir prazer? Necessariamente, em todo momento da minha vida, isso varia o método de momento histórico para momento histórico, mas eu continuo aprendendo com as pessoas mais velhas como sobreviver a esse ambiente. Então, o meu estar agora é uma relação com os meus pais e com o meu meio ambiente, o ambiente no qual eu sobrevivo. É muito comum vocês ouvirem dizer que as crianças hoje em dia são mais inteligentes que as crianças do passado. Porque hoje em dia você dá um celular para a criança e ela consegue mexer no celular com uma certa naturalidade e você, uma pessoa adulta, não costuma ter, exceção sua, não costuma ter tanta intimidade com essas tecnologias. Aí a gente fala, nossa, o meu filho, o meu neto é mais inteligente que eu. Acho interessante fazer um recorte disso. Esse sentido de inteligência e de valor está relacionado com capacidade de trabalho.
Nós estamos numa era em que o nosso trabalho está muito permeado pelas tecnologias. Então, a gente diz que uma pessoa que é capaz de mexer no computador ou num iPad da vida é uma pessoa mais apta ao trabalho do que uma pessoa que não é capaz de realizar essas funções. Em função disso, a gente diz da criança que ela é inteligente. O complicado é que a gente começa a atribuir essa inteligência em planos diversos. E aí, por exemplo, alguns pais se abstêm de ser referência moral formativa para os filhos, porque tem a sensação assim: bom, se ele sabe mexer no iPad, ele sabe como viver. São realidades equivalentes. Você não precisa da minha orientação, porque eu não sei ligar o computador e você sabe. Claro que você sabe o que fazer da vida, você sabe o que é moral, o que é respeito ao próximo, porque, inclusive, isso está tudo escrito aí no seu computador. Né? Se você precisar da informação, você tem acesso a ela. Então, você não precisa de mim. Estão conseguindo entender que a gente faz um recorte entre tecnologia e sociedade humana? E a gente encaixa como se fosse a mesma realidade? Só que não é? Pergunto, não respondo em voz alta novamente. Vocês veem essas pessoas que andam assim com o celular, fazendo assim, andando na rua? Por acaso, elas são pessoas mais habilidosas do que nossos avós? Eles são mais capazes de verdade? Mais inteligentes de verdade? Não temos como saber exatamente. Eu, assim, se fosse para chutar, eu colocaria, olha, no mínimo equivalente, se não for menos. Eu brinco falando assim que antes eu sempre andei de metrô, eu ando de metrô. Antes eu andava de metrô e aí eu tinha que tomar cuidado porque podia aparecer um rapaz, na época era só rapaz, que ia me encoxar. Então, assim, isso de me encoxar é uma atividade psíquica complexa. Primeiro, ele me reconheceu como ente existente. Segundo, me reconheceu como sexo oposto. Terceiro, me estabeleceu como objeto de desejo. Quarto, tentou uma aproximação. Uma atividade extremamente complexa e sofisticada. Hoje em dia, quando eu estou no metrô, a pessoa vai me encoxar porque ela não está me vendo. Então, assim, o poste, um móvel que alguém está carregando, são exatamente a mesma coisa. Então, ela vai se encostar em mim, não porque ela teve toda essa construção de subjetividade, mas simplesmente porque eu e o poste que ela segura para não cair, somos exatamente a mesma coisa. Realidade dela é aquela realidade proposta pelo objeto dela, pelo objetinho com quem ela está brincando. Agora não, vou ter um momentinho de perguntas, não esquece dela, por favor. Esse tipo de construção, esse tipo de aporte em relação à tecnologia é muito produtivo no quesito realmente estar social, economia, consumo. Mas no quesito convivência, nós estamos vivendo algumas coisas estranhas. Nós estamos vivendo essas relações, por exemplo, de linchamento. Alguém estava me contando, eu não vejo TV, eu acho que eu não preciso passar por isso. E eu acompanho muito pouco notícias, então eu sou sempre informada pelas pessoas de que essas coisas estão acontecendo. Então alguém me fez um relato que era mais ou menos assim. Disseram que crianças estavam desaparecendo, fizeram um retrato falado da pessoa que estava desaparecendo com as crianças, encontraram uma mulher que parecia com esse retrato falado, se organizaram, lincharam a mulher morreu e depois, quando foram apurar os fatos, não tinha nenhuma criança desaparecida naquela cidade. Então, toda a história era um boato, as pessoas se movimentaram para assassinar alguém. O que aconteceu? A tecnologia que era para ser utilizada para a gente ter mais horas livres de lazer, de produção artística, de criação, está sendo utilizada para propagar da violência. Tem algumas pessoas, inclusive, que dizem que o anonimato possibilita uma expressão livre da violência pelos meios internéticos.
Pensando psicanaliticamente, gente, é mais interessante. Para a psicanálise, nós somos seres violentos, agressivos e destrutivos que se contêm mediante educação. É a minha educação que faz com que, mesmo eu tendo vontade, eu não cuspa em você. Mesmo eu tendo vontade, eu não, por exemplo, urine em você. Que agora a gente vai vivenciar isso bastante no carnaval. Vocês já pararam para pensar no absurdo disso? Você sai à rua para festejar o carnaval e alguém urina em você. Né? É muito absurdo. Para o Freud, isso seria, por exemplo, a realização de um impulso primário. Eu quis fazer, eu fiz. Tem uma colocação interessante, assim, porque o Freud tem uma escalação de fase de desenvolvimento infantil. A primeira fase é oral, ou seja, você procura prazeres da boca. A última fase é genital, ou seja, você procura prazeres de contato que podem culminar em atividades genitais. Mas primariamente são contatos. Então você busca fazer amigos, você aprende a dançar, para que isso te leve a um contato que vai culminar na atividade genital. No meio disso tem uma fase que a gente chama de fase anal. Aí assim, atividade oral de criança, atividade anal que eu vou falar agora, de criança também. Atividade genital é de adulto. Então, por exemplo, se a pessoa é adulta, o que ela deveria estar buscando? Estabelecer contato com as outras pessoas e esses contatos possibilitarem envolvimentos sexuais. Gente, pode ser de uma forma absolutamente indireta. Então, por exemplo, eu vou a um baile, no baile eu conheço uma moça que tira uma foto comigo e aí o primo dela recebe a minha foto e aí talvez a gente se goste. Não precisa ser direto, eu vou encontrar alguém para transar agora. É um caminho indireto, mas tem esse objetivo e, segundo Freud, esse é o objetivo dos adultos. Então, se eu sair ao carnaval, o meu objetivo como adulta seria estabelecer contato com as pessoas para, em algum momento, ter algum tipo de satisfação genital. Antigamente isso ficava bem claro, sabe aquela ideia de 3 dias, você põe uma máscara, você faz tudo que você tem vontade e não pode ser responsabilizado por isso? O tudo que você tinha vontade geralmente era alguma coisa de natureza sexual. Hoje em dia é fazer xixi em público. Olha que ponto nós chegamos. Então, antes qual era o proibido? Era transar. Hoje a gente nem está querendo transar, a gente quer só fazer xixi nas pessoas e a gente já fica feliz com isso. Olha o nosso grau de maturidade como está avançado. Estou sendo irônica, evidentemente. Então, como eu estava dizendo, tem algumas pessoas que pensam que essa questão da violência tem a ver com anonimato, mas para o Freud essa questão com a violência não tem a ver com anonimato, tem a ver com uma expressão direta de impulsos que não passaram por educação. Como eu estava dizendo, Freud não compreende realidade social sem processos de repressão. Educar é necessariamente reprimir. É dar limites para que a pessoa consiga funcionar dentro da estrutura social. E esse é o convite que ele faz. A partir desta limitação, em vivendo bem na estrutura social, você vai encontrar meios de na sua sociedade humana, sentir prazer. Então, primeiro você nasce cheio de impulsos, você põe esses impulsos dentro de um padrão de funcionamento que faz sentido dentro do seu momento histórico, dentro da sua estrutura social, e depois que você está adequado, na maior parte das vezes, porque você está adequado à sua estrutura social, você tem possibilidade de sentir prazer. O caminho freudiano é isso. Então, falando de violência, nós pensaríamos que o estar violento da atualidade é uma carência de educação. Notem que nós estamos no mundo inteiro, sabe? Tem muita pobreza ainda, mas nós estamos num estado de riqueza bastante desconhecido para a humanidade.
Nós vivemos num estado de conforto muito grande. Só que esse estado de conforto, essa riqueza social que a gente gerou, não foi acompanhado de um processo que nos normatizasse, que nos desse referência de como bem existir em sociedade. Ou, pensando do jeito mais otimista, as regras que nós aprendemos para sobreviver em sociedade até então não são completamente aplicáveis à nossa realidade atual. Ou melhor, a gente não sabe se são. Então a gente fica perdido nisso.